Librianos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de julho. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Librianos, bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E vamos ver o que os nossos anjos, guias e mestres têm para nos dizer para o mês de julho. Nós costumamos começar sempre a nossa leitura aqui com tarô, só que hoje nós vamos começar de uma forma diferente. Hoje nós vamos começar com o oráculo da semente estelar. Vou mostrar para vocês o oráculo da semente estelar. Vamos ver então quais são as mensagens, não é? Vamos tirar duas cartas e ver quais são as mensagens das sementes estelares aqui para os librianos para o mês de julho. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Librianos, mês de julho. Oh, já caíram duas. Olha só. Cracked open. É a abertura, não é? Cracked open. Sendo aberto. Rock bottom. Surrender to the alchemy of life. Chegando ao fundo do poço. Rock bottom é o fundo do poço. Surrender. Como é que é a tradução para português? Desprenda-se. Mas não é desprender, é outra palavra. Esqueci agora. Liberte-se para a alquimia da vida. É quando você deixa tudo para trás, não é? Deixa tudo aquilo que tem que deixar para poder se entregar para a alquimia da vida. E a outra carta que caiu foi You are not alone. Você não está sozinho. Isolation, physical connection and community. Isolação, conexão física, comunidade. É assim, eu vejo que o mês de julho para os librianos pode ser um pouco difícil. Por quê? Há aqui um momento em que a vida está rasgando mais um véu, abrindo mais uma camada da sua percepção. Por isso, vai te fazer chegar ao ponto culminante, ao extremo mesmo, para que você entenda qual é que é o seu lugar, onde é que você realmente quer chegar. Pode ser que haja aqui esses extremos também. Para algumas pessoas, para alguns librianos, pode acontecer de você sentir esse mês de julho em que você quer ficar mais sozinho, sozinha, quer se isolar. Para outros, pode acontecer o contrário. Você, porque não quer pensar naquilo que está acontecendo, acaba se conectando a muitas pessoas, vai a muitos eventos, vai a muitas festas, fazer muitas coisas, muitas atividades para que você não pense na situação. Mas de uma forma ou de outra, tanto como para o outro, você precisa desse tempo para entender aquilo que está acontecendo com você. Por isso, no pior dos casos, a solução é você parar para ver, parar para sentir, parar para olhar. Sempre, sempre. O que temos aqui no final do deck? Star Keeper é o guardião da estrela. Cosmic Ancestor é um ancestral cósmico. Seek the light by staying grounded. Você planta a luz quando você está aterrado. Você planta a luz quando está aterrado. Interessante. Porque são muitas informações ao mesmo tempo. Mas esse libriano que está me ouvindo, não é você que está me ouvindo e está se conectando a essa leitura, você tem uma missão muito específica neste planeta, que é se manter em equilíbrio para trazer o equilíbrio para o mundo. Por isso,
quando você se sente perdido, perdida, você também traz essa sensação e essa vibração de estar perdido para todas as pessoas à sua volta. Deixa eu mudar aqui porque para algumas pessoas pode ser que esteja incomodando um pouco. Bom, o que mais? Quais são as mensagens, acontecimentos importantes ou avisos importantes para os librianos no mês de julho? Mensagens, acontecimentos ou avisos importantes para os librianos no mês de julho. Ui. Desculpem, gente. Ai. Mensagem, acontecimentos importantes para os librianos no mês de julho. Aqui uma certa explosão, não é? Porque tudo que acontece na leitura faz parte da leitura. Eu vejo que há aqui uma explosão de alguma coisa. Um escape. A primeira carta que caiu foi a carta da morte. Rainha de espadas. Libriano no mês de julho. 3 de paus. Sete de copas. E Rainha de ouros, com a carta da temperança no final do deck. Bom, temos aqui a primeira carta que cai, a carta da morte, e a carta que está no final do deck é a carta da temperança. A carta da morte é o arcano 13 e a temperança é o arcano 14. Por isso a gente tem aqui uma transição de ciclo. É quase como se houvesse algo que precisa de mudar, mas você meio que ainda resiste a essa mudança. Por isso a gente tem aqui você saindo do luto e começando a curar para poder abraçar essa nova perspectiva, esse novo momento, essa nova vida. Aqui a gente tem aqui várias situações, não é? Para algumas pessoas pode ser sim um luto que você está passando neste momento, não é? Está finalizando, alguém que você tenha perdido. Para outros é uma forma de ser, é uma parte da sua essência que morreu, que transmutou, que mudou. Porque eu vejo que o libriano querendo chegar um pouco mais longe, dar um passo a mais. Mas esse passo a mais exigiu deixar algumas coisas para trás. Mas essas coisas que você deixou para trás, de uma certa forma ainda incomoda, porque você tinha e tem ainda apego a elas. E a gente vê também, logo em seguida, a Rainha de Espadas, não é? E no final, a Rainha de Ouros. Temos duas rainhas aqui. A energia feminina da mente e a energia feminina da matéria.
tem aqui alguma questão relacionada à praticidade que você está começando a resgatar. É como se você começasse a descobrir sobre você algumas manhas, alguns vícios comportamentais que atrapalham ou ajudam aquilo que você quer construir. Por isso você vê aqui com uma certa clareza que existem alguns defeitos, que não são bem defeitos, são características, não é? Do seu ego, da sua persona, que precisam de ser transmutados. Para alguns, essas mudanças se revelam em mudanças externas, físicas, não é? Seja uma mudança de personalidade, uma mudança de trabalho, uma mudança de localização, uma perda de alguém, seja mesmo uma perda física, né, um desencarne, seja um amigo ou uma amiga que você se afastou, seja um relacionamento que acabou. Existe aqui uma persona que existia até esse acontecimento e uma nova persona nascendo após esse evento. E essa nova persona, ela entende que o caminho mais rápido para a cura está na aceitação. É você entender que, ok, sim, isso aconteceu, ok, sim, eu sou ou era ou fui assim, eu disse isso realmente aconteceu. É reconhecer as suas verdades. E após esse reconhecimento, aí sim você entende como dominar as próximas decisões, as próximas mutações que a persona pode ter. Porque com o 3 de paus e um 7 de copas que a gente tem aqui, a gente vê alguém que está querendo se direcionar, apesar de não saber exatamente ao que. Tem uma ideia abrangente ao ponto que deseja chegar, mas ainda não sabe por completo que lugar é esse. Mas sabe que precisa de começar a caminhar. Por isso é esse processo de cura. É um processo de cura. Você está curando a parte que foi embora, a parte que foi deixada para trás, e reconhecendo a nova parte que chegou. Reconhecendo as novas habilidades e os novos conhecimentos que você está adquirindo. Ok, perfeito. Quais são as mensagens ou acontecimentos importantes para os librianos? Mensagens ou acontecimentos importantes para os librianos no mês de julho. Mensagens ou acontecimentos importantes para os librianos no mês de julho. Então, mensagens ou acontecimentos importantes para os librianos no mês de julho. O que é a morte? O imperador. O que é a rainha de espadas? Ás de copas. O que é o 3 de paus? 8 de ouros. O que é o 7 de copas? Sete de paus. O que é a rainha de ouros? Outra rainha de ouros, com a carta do louco no final do deck. Bom, a gente saiu aqui com mais uma revelação. Essas mensagens ou acontecimentos importantes para os librianos no mês de julho. A gente tem aqui um empoderamento. Essa cura, ela começa a acontecer no momento em que você começa a tomar posse
daquilo que aconteceu, daquilo que você foi e daquilo que você quer se tornar. Tá vendo? É como se você levantasse as suas armas, não é? A sua armadura e a sua espada e mostrasse, ok, a partir de agora eu vou fazer assim. A partir de agora isso funciona assim. A partir deste momento eu vou sentir dessa forma. Isso aconteceu, foi assim, foi assado, mas não é essa a história que eu quero continuar me contando. Eu tenho mais para viver. E debaixo da rainha de espadas, um ás de copas, que me fala muito dessa inovação. É como se existe mesmo uma inspiração nova chegando. Algo que te traz uma satisfação emocional. Para muitos é uma ideia nova, uma novidade, ou apenas o feedback positivo daquilo que você tem feito até agora. Mas há aqui uma confirmação de que você está seguindo o caminho certo, está seguindo o direcionamento certo. Debaixo do 3 de paus, a gente tem aqui o 8 de ouros. E como a gente estava falando, é como se você não soubesse por completo para onde é que você vai, onde é o objetivo desse caminho, mas precisa de caminhar. E esse 8 de ouros vem aqui confirmar isso. É você fazendo aquilo que precisa de ser feito no dia a dia, pouco a pouco, um passo de cada vez, para conseguir ir se moldando a imagem daquilo que você realmente deseja, se moldando a imagem daquilo que você ambiciona. Debaixo do 7 de copas, a gente tem aqui um 7 de paus. E aqui a gente tem quase como se você ainda tivesse uma certa guerra interna de você com você mesmo. É como se você ainda tivesse uma voz muito presente dentro de você que te faz duvidar, que te faz pensar 2, 3, 10 vezes antes de tomar uma decisão. Uma voz que não te deixa confiar por completo na sua intuição. Por quê? Porque você tem medo de tomar uma decisão que não seja a correta. Só que a questão aqui é que não existem decisões certas ou erradas. Existe a decisão que ressoa com você e a decisão que não ressoa com você. Agora, como é que você vai encontrar aquela que ressoa com você? É por isso que você precisa de ouvir o seu coração, ouvir a sua intuição. E aqui é aquela coisa, ainda existe uma certa briga do ego, de até que ponto eu posso ouvir e confiar na minha intuição. Até aí você entender que não precisa de desconfiar. Debaixo da rainha de ouros temos aqui outra rainha de ouros, 2 vezes a rainha de ouros, que tem aqui essa confirmação de que o caminho que você está colhendo, que você está percorrendo, está te levando à abundância. A gente tem aqui a carta do louco no final do deck. Tem aqui um salto de fé. Existem muitas coisas que você faz mesmo sem saber exatamente onde vão te levar. Mas há aqui essa confirmação de que não é loucura. Aquilo que você está fazendo, aquilo que você está plantando, tem sim um sentido, mesmo que você ainda não o veja por completo, mesmo que você ainda não entenda o objetivo final. Existe um imperador aqui atrás, esse lado visionário que percebe as coisas antes delas estarem criadas. Ok. Qual é o conselho, o aviso? Conselho, aviso ou mensagem para os librianos? Conselho, aviso ou mensagem para os librianos no mês de julho? Conselho, aviso ou mensagem para os librianos no mês de julho? Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é a morte com o imperador?
O mundo. O que é a rainha de espadas com mais de copas? 6 de ouros. O que é o 3 de paus com 8 de ouros? 8 de paus. O que é o 7 de copas com 7 de paus? E caíram 3. Vamos aceitar. Rei de ouros, torre e 3 de ouros. Rei de ouros, torre e 3 de ouros. E o que é as duas rainhas de ouros? O eremita. Carta do eremita. No final do deck, o 9 de paus. Incrível, gente, essa combinação aqui, principalmente essa inicial. A morte, o imperador e o mundo. Existe aqui uma finalização de ciclo completa, que a gente já falou aqui desde o início. Existe aqui uma transição, um luto terminando. Existe aqui um fim que você está reconhecendo agora por completo, que realmente não tem volta a dar. Existe realmente um novo começo a partir de agora. Você concluiu tudo aquilo que precisava de concluir, aprendeu todas as lições que precisava de aprender nesse lugar, nessa situação, com essa pessoa. E agora, a partir desse momento, existe uma nova pessoa se transformando aqui. Rainha de espadas com ás de copas, veio um 6 de ouros embaixo. É necessário saber encontrar esse equilíbrio entre a razão e a emoção. É no equilíbrio entre a razão e a emoção que você descobre o que é a intuição. Pode até parecer um pouco paradoxal, mas é exatamente isso. É nesse equilíbrio entre a razão e a emoção que você descobre o que é a sua intuição. Debaixo do 3 de paus e do 8 de ouros, temos um 8 de paus, que está me falando que esse caminho, por muito que às vezes pareça que não está rendendo, ele está andando muito mais rápido do que você imagina. E vai te dar resultados muito mais rapidamente do que você imagina também. Tanto é que, depois, debaixo do 7 de copas e do 7 de paus, a gente tem uma torre com um rei de ouros e um 3 de ouros. E essa torre aqui, entre essas duas cartas de ouros, me mostra quase como se fosse uma avalanche de oportunidades. Pessoas te procurando, trabalho por todos os lugares. É uma virada muito grande na sua vida financeira, na sua vida material, mesmo. Para quem está trabalhando especificamente em um negócio próprio, ou para quem está trabalhando numa área que sabe que pode crescer, esse crescimento acontece a partir do momento em que você deixa de se defender daquilo que você realmente pode ser. E vem rápido, viu? Vem muito rápido, por isso que tem o 8 de paus e a torre aqui. Você só precisa de ir em frente, seguir em frente de cabeça erguida. Debaixo das duas rainhas de ouro saiu aqui a carta do eremita, que aqui ela tá me falando sobre uma sabedoria feminina relacionada ao comércio. Para quem tem crenças relacionadas ao povo cigano, relacionadas à Umbanda, a gente tem aqui todos essas entidades e esses orixás voltados à sabedoria do comércio. E você consegue acessar essa sabedoria se você quiser. Você tem aqui guias que te ajudam a prosperar bastante, se você quiser. Basta você colocar isso na sua mente e realmente afirmar esse conhecimento dentro de você. No final do deck, um 9 de paus, que novamente
novamente, deixando para trás aquilo que não serve, reconhecendo aquilo que não faz sentido e seguindo o caminho só com aquilo que basta para aquele momento. Tá vendo como ele deixou todos esses paus para trás, tá levando só um? Você deixa tudo aquilo que não serve mais para trás e para esse novo caminho você só leva aquilo que é necessário. E a gente está falando não só de bagagem, a gente está falando mesmo de conceitos, de crenças, de consciência, aquilo que não serve mais, lembranças que não servem mais, tudo isso fica para trás. Ok, e qual é que é a mensagem final do Osho? Mensagem final do Osho para os librianos. 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 Olha só. Primeira carta, a carta da existência, que é a carta do mago, que fala novamente sobre esse novo momento e você ter a consciência de que é você quem cria todas as oportunidades que vierem a partir daqui. É você quem comanda todas as oportunidades que aparecerem na sua vida a partir deste momento. Todas. Depois nós temos aqui a carta da preguiça, o 9 de copas. E a carta do 10 de paus, a supressão. Tá vendo como tem aqui uma dualidade? É como se você vivesse entre esses dois extremos. Entre o querer usufruir daquilo que tem e o não conseguir usufruir porque tem muitos afazeres, porque tem muitas responsabilidades. Por isso que existe aqui uma necessidade de você soltar algumas coisas que não servem mais para esse novo caminho e saber equilibrar o descanso com o trabalho. Porque eu vejo aqui que esse desequilíbrio também pode estar gerando algumas frustrações que é tudo coisa da mente, viu? Porque você tá chegando aqui a lugares muito incríveis, muito incríveis. Tanto é que a gente saiu aqui com o 8 de paus, a carta da viagem no final do deck. A carta do viajar. Fala, mais uma vez, que temos aqui outra vez o 8 de paus. As coisas vão acontecer mais rápido do que você imagina. Mas você precisa de parar de imaginar. Você precisa de fazer. Quando você começa a fazer, aí o caminho aparece. O caminho se abre. E aí você entende para onde é que você está caminhando. Ok? Mas é isso que nós temos então para os librianos. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.